Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso irmão Josué e ele trouxe aqui algumas perguntas sobre o tema oração. O tema de hoje será sobre oração. Eu espero que esse áudio possa tirar as dúvidas de muitas pessoas. Obrigado pela presença mais uma vez aqui, meu irmão Josué. Olá, meu irmão Caleb. Para mim também é uma grande honra poder estar aqui mais uma vez. E como você mesmo disse, o tema de hoje é sobre oração. E sabe por que eu estou trazendo esse tema? Olha, eu imagino que é porque você ainda tem algumas dúvidas sobre esse assunto, não é? Sim, com certeza. Eu tenho algumas dúvidas sim, porque eu sempre aprendi que a gente tem que ir na igreja para orar, que a gente tem que tirar tempo para orar, que a gente tem que orar antes das refeições, antes de dormir. Ah, e também sempre que tem algum problema, a gente ora para Deus solucionar aquele problema. E também agora tem muitos canais no YouTube que tem aquelas pessoas que ficam orando, né? Inclusive esses canais têm bastante visualização. Com certeza as pessoas que estão fazendo isso já estão muito ricas, né? Porque o YouTube ele paga muito dinheiro para essas pessoas. É certo elas ficarem ali orando assim, nesses canais do YouTube também? Isso tudo tá dentro das minhas dúvidas. Certo. Vamos falar então sobre o tema oração hoje aqui no canal Explicando a Nova Aliança. Eu vou trazer algumas passagens bíblicas para clarear o seu entendimento e de quem estiver nos ouvindo. E sobre essa questão de pessoas que estão abrindo canais de oração no YouTube, eu vou deixar para você tirar as suas conclusões no final do áudio. Então eu vou trazer algumas passagens primeiro, vou falar um pouco sobre oração e no final você mesmo vai tirar as suas conclusões sobre esses canais que estão surgindo no YouTube. Uma coisa eu sei, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso no YouTube e, vamos entender nesse áudio se tanto essas pessoas que estão fazendo isso no YouTube, elas estão certas de estarem fazendo, como também as orações que são feitas dentro dos templos religiosos. Porque, querendo ou não, a oração ela é um atrativo também para os templos religiosos. Porque as pessoas vão lá, atrás de curas, atrás de pessoas que vão orar pelos problemas delas. E com isso, elas acabam deixando sempre o seu dinheirinho lá, né? Também lucram os líderes religiosos com o tema oração. Ah, isso é verdade. Isso que você falou agora é verdade, viu? Tem algumas igrejas que colocam até na frente da igreja, assim, aquele caderno pra pessoa passar lá e anotar o nome dela, né? Aí depois o líder vai orar lá sobre aquele caderno para aquelas pessoas que anotaram o nome delas lá, né? Eles usam muito esse assunto. Tem até alguns cultos de oração que acontecem na semana, que as pessoas vão lá pra orar, né? Exatamente, meu irmão. Muitas pessoas, elas se beneficiam com esse tema, oração. Para mim, o texto mais esclarecedor sobre esse assunto oração é Mateus 6. Porque ali em Mateus 6, o próprio Salvador, cujas pessoas dizem que creem, mas a grande maioria só crê misticamente porque nem sabe direito o que ele falou, e é esse que é o mal da religião. As pessoas, para dizer que creem, que são cristãs, que são crentes, elas têm que de fato conhecer a mensagem do Salvador, a mensagem que ele trouxe, qual o objetivo da sua mensagem. Infelizmente, o sistema religioso consegue de forma muito fácil colocar na mente das pessoas que o Salvador veio para morrer pela humanidade, pelos pecadores, ele morreu, agora eu creio nele e tô salvo. E na verdade é a sua palavra que salva, que limpa. Lá no livro de João, no capítulo 6, tem uma parte que Pedro fala, né? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então é a palavra dele que tem condições de trazer pra gente a oportunidade de termos a vida eterna, né, irmão Caleb? Exatamente, meu irmão Josué. Lá em João 15 também está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então você percebe que o que limpou os discípulos e os tornou apóstolos, alguém que não era mais tolo, como eu sempre falo, né? Apóstolo. Eles não eram mais tolos, graças à palavra que eles ouviram e creram. Olha, eu sei que o tema não é esse, mas eu acho muito interessante essa explicação sobre a palavra apóstolo, alguém que não é mais tolo. Então significa que não foram só 12, né, meu irmão? O sistema mantém na mente das pessoas que foram só 12 para as pessoas não entenderem que todos que acordam passam a ser apóstolos, né? Alguém que não é mais tolo. É isso aí, meu irmão. Você tá muito sabido, viu? Parabéns aí. Eu percebo que você tem crescido a cada áudio no seu conhecimento. Vamos lá. Como eu disse, Mateus 6 é a passagem para mim mais esclarecedora
e mais explicativa sobre oração. Por quê? Porque em Mateus 6, o Salvador está trazendo para o povo de Israel como que se ora na nova aliança. Como eu disse, o Salvador viveu na velha aliança. O seu corpo estava debaixo da velha aliança. Ele teve que cumprir os rituais, ele nasceu debaixo de lei, mas na sua boca ele trazia a nova aliança. E as pessoas que crescem passariam a agir conforme ele estava ensinando. E ele o tempo todo falava que o reino de Deus estava chegando, o reino de Deus estava já entre eles. Ou seja, o reino de Deus é a mensagem que estava entrando na mente das pessoas, e quem aceitasse, que isso é crer, isso é o que os discípulos fizeram, eles creram, eles entenderam, foram limpos pela palavra. Então a sua palavra era a mensagem do reino sendo trazida a eles, o que eles não estavam acostumados a ouvir no seu ouvido físico, né? Então o Salvador veio falando com a boca física para que eles ouvissem com o seu ouvido físico, mas ao ouvirem, se crescem, ou seja, se levassem para dentro do entendimento e aquela mensagem fizesse uma mudança na prática deles, então essas pessoas se salvariam. Esse é o objetivo, a mensagem tem que entrar lá dentro do entendimento. Por isso que ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos tinham ouvido físico, mas o ouvido espiritual, que é aquele que leva para dentro do entendimento, nem todos tinham esse ouvido aberto. Meu irmão, é verdade, hein? Todos tinham ouvido. Por que ele falava quem tem ouvidos para ouvir, ouça? É verdade, não era ouvido físico. Olha, muito interessante isso. Pois é, meu irmão Josué, muitas pessoas não se atentam a esse detalhe. O Salvador estava ali em carne, falando com as pessoas de forma física, com a boca física, para eles ouvirem no ouvido físico, porque ninguém falava essas mensagens. Ele teve que vir, se materializar, para poder falar e libertar a humanidade. Eram as suas palavras, como nós já falamos, que de fato libertariam as pessoas, mas elas precisariam crer. E esse crer só de fato acontece quando você vê a pessoa mudando as suas atitudes, se convertendo dos seus maus caminhos, dando frutos de arrependimento, como disse João lá no batismo dele da água. Que esse é o batismo de João, né? O da água, do Salvador, é do Espírito. E esse batismo do Espírito, quando recebemos, que é a mensagem do Pai, se dermos crédito, mudaremos os nossos comportamentos. E em Mateus 6, é esse comportamento aqui em Mateus 6 que ele pediu para as pessoas mudarem. Mas eu vou falar quais são os comportamentos e você vai me dizer se as pessoas mudaram ou não. Tá, quer dizer que se as pessoas mudaram o comportamento de acordo com o que ele ensinou, é porque elas creram. Se elas não mudaram, é porque não creram, é isso? Exatamente. Eu vou falar o que ele falou, tá? Não são minhas palavras, é o que ele falou. Se você perceber que hoje as pessoas não estão fazendo como ele ensinou, é porque elas não creram. Não creram. Estão crendo de forma mística, que é, como eu disse, o sistema religioso lucra muito com isso, passando esse crer de forma mística, e não um crer que muda atitudes. Vamos lá, ó. Ele diz assim, ó. Quando orardes, ou seja, você for orar, não seja hipócrita. Não ore em pé nas igrejas e nem nas esquinas para serem vistos pelos homens. O que você acha? Isso as pessoas estão cumprindo ou não? Nossa, meu irmão, mas isso tá escrito? Ele falou isso mesmo? Tá no verso 5 aqui de Mateus 6, a não ser que colocaram errado, mas tá aqui, ó, que ele disse que é hipócrita quem ora em pé nos templos e nas esquinas para os outros verem. Ou seja, aqui ele fala que é hipócrita quem faz isso. Nossa, meu irmão, então o que faz com essas igrejas todas aí? Porque todo dia tem oração. Todo dia o pastor ora em pé lá pra todo mundo ver. Todo dia. Eles vão nos lugares pra orar, nas praças. É igual esses rapazes que eu falei do canal do YouTube, então tá tudo errado. Porque eles oram pra todo mundo ver. Entra milhões de pessoas lá pra assistir o canal dele, se inscreve e ele fica lá orando. É tudo hipócrita então, irmão? Na verdade, foi o próprio Salvador que disse. Por isso que eu falo, tem que conhecer a verdade. Lembra que eu falei lá de João 8,32 que a gente gravou aqui? Conhecereis a verdade é essa que liberta. Tá, mas ele disse que quem ora em pé, nas igrejas, nas esquinas, na rua, pros outros verem, é hipócrita. E ele falou que tem que ser como? Porque aí é como as pessoas já faziam. Aí ele veio trazendo o reino do Pai. E é como? Como que tem que fazer no reino do Pai? Então, logo no verso 6, ele já fala como que é que tem que se fazer. Ele fala que as pessoas, elas têm que orar em secreto para o Pai.
Ninguém precisa ver, não pode ser publicamente. Interessante, não pode ser publicamente. Por que não pode ser publicamente? Olha, o que eu consigo perceber aqui é que quando as pessoas oram publicamente, elas estão tentando exibir para o mundo algo que muitas das vezes elas não são e acabam enganando o povo. Isso acontecia muito lá em Israel, inclusive. Porque lá em Israel, como tudo era visível, as pessoas precisavam ver para crer, elas não tinham fé. Então lá, por exemplo, quando uma pessoa era ungida, tinha que colocar óleo, né? Para representar essa unção. E com isso, qualquer pessoa que passava o óleo ali, ela podia dizer que ela estava cheia de Deus e tal, e que as pessoas agora tinham que crer no que ela falava. Isso faz sentido, porque hoje quando uma pessoa, só dela falar que ela é pastor, todo mundo já cria um respeito na hora, já é como se a pessoa fosse um ser diferente, né? E nem sempre é só um título. Ou a pessoa que tem uma igreja, essa questão da unção que você falou também, a pessoa é ungida lá, aí agora todo mundo já respeita ela como sendo um pastor, só porque ela passou um pouquinho de óleo. Mas de fato, o verdadeiro homem de Deus, aquele que o Pai é com ele, ninguém sabe quem é, como ele disse, o joio e o trigo não sabe quem é. Como que esses homens conseguem colocar ali que aquela pessoa agora é um pastor, né? Ele tá colocando ela como um trigo, na verdade, e muitas das vezes ela não é. Exatamente. E ele fala no verso 6 que a representação dessa intimidade, de fazer sem as pessoas verem, tem a representação de você buscar o Pai no quarto. Por que quarto? Ele não está falando, é claro, desse quarto físico que as pessoas têm em casa. Ele está falando do nosso entendimento, porque se é de forma íntima, é claro que no quarto geralmente só tem nós, né? Mas ele está falando de você buscar ao Pai em espírito e em verdade, porque não é isso que ele falou, que era o que iria acontecer, que as pessoas deveriam buscar em espírito e em verdade, e esses seriam os verdadeiros adoradores. Buscar em espírito e em verdade é buscar de forma íntima, como alguém que busca no quarto. Não no quarto exatamente, mas é uma representação. O quarto é local de intimidade, né? E como o Criador, ele chama a humanidade para se relacionar com ele e com o seu espírito, então essa intimidade tem essa representação de um relacionamento íntimo. Por isso a questão do quarto, tudo. E ele vai mais longe, viu? Ele fala para as pessoas pararem de ficar repetindo as mesmas coisas. Olha que interessante. Nossa, se é pra parar de ficar repetindo as mesmas coisas, então tá tudo errado, porque as orações hoje em dia é tudo a mesma coisa, né? Entramos na sua presença. Pois é, meu irmão Josué, e como que pode uma pessoa dizer que está entrando diante da presença do Pai? Só de ela falar isso, significa que ela não está vivendo o reino do Pai. Ela não entendeu que o reino do Pai está dentro de nós. Não tem como a gente entrar diante da presença dele. É ele que está em nós. E ele nos vasculha, ele sabe de tudo. Não precisa a gente ficar mais falando nada. Inclusive é isso que ele fala aqui em Mateus 6. Pare de ficar repetindo as mesmas coisas. E aqui ele usa os gentios, né? Que éramos nós na época, como mau exemplo. Que ficávamos falando muito e achava que com isso a gente seria ouvido. E ele falando pro povo de Israel, vocês estão fazendo igual. Fico igual papagaio repetindo as mesmas coisas, achando que o Pai de vocês não sabe o que vocês precisam antes de vocês lhe pedir. Quando a gente entende que o Criador sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, a gente para de ficar pedindo. Porque ele já sabe. Não precisa ficar falando, ficar lembrando ele todo dia. E aí eu te pergunto, não é isso que o sistema religioso faz todos os dias? Todos os dias ficam lembrando o Pai dos seus problemas, daquilo que elas precisam de cura ou de solução. Meu irmão Caleb, eu acredito que o Criador, ele quer que as pessoas consertem, né, a sua vida, parem de fazer as coisas erradas para que o mal cesse, né? E não que fique lá insistindo com ele para ele consertar os problemas que elas mesmas causaram, né? Olha, você falou algo agora muito sábio. É exatamente isso, meu irmão, que as pessoas não querem. Quem é que quer parar de fazer o mal, pro mal parar de perseguir ela? A grande maioria aprende que é o diabo que está trazendo as coisas ruins, que está fazendo as coisas ruins acontecerem. Elas não percebem que são elas mesmas. Que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ela está colhendo. Mas aí vem o sistema e fala que é o diabo. E com isso as pessoas continuam o quê? Continuam fazendo coisas erradas. E, infelizmente, vão para o templo, anotam um livro lá de oração,
vão nos canais do YouTube, ficam ali pedindo oração e não percebem que elas precisam parar e ver aonde eu estou errando para que o mal pare de me perseguir. Tá tudo interligado, mas o sistema lucra muito com as pessoas fazendo coisas erradas, porque isso dá muito lucro não só para o sistema religioso, que as pessoas nunca saem de lá, e também dá muito lucro para o governo, que é cúmplice do sistema religioso, porque o governo vem e multa, e pune, prejudica, e com isso a gente vive correndo atrás do rabo, né, a humanidade, e não percebe que é só parar de fazer as coisas erradas que as coisas começam a dar certo, né? Olha, meu irmão, parece muito óbvio o que você tá falando, mas é algo que as pessoas muitas das vezes não param pra pensar, né, sobre isso. Exatamente, meu irmão. Tem uma passagem muito utilizada pelos líderes religiosos para colocar na cabeça das pessoas que elas devem orar sem cessar, elas devem sempre estar orando, né? Que está lá em Lucas 18, que é a parábola da viúva persistente. É muito utilizada essa passagem para as pessoas estarem sempre orando. E é claro que esse orar, né? Com isso tem o culto de oração, todo culto tem lá as orações que são feitas e as pessoas estão sempre indo atrás disso, né? Essa parábola da viúva persistente, quem não entende a parábola cai fácil nesse argumento que eles usam, que a viúva lá na parábola, ela tinha uma causa que ela queria vencer, e ela ia atrás de um juiz para dar a causa para ela, e ele acaba dando a causa para ela. E na parábola o Salvador fala que ela, por ter sido persistente, conseguiu o ganho da causa de um juiz iníquo, de um juiz ruim. Imagina do Criador, que é justo, né? E essa passagem, as pessoas por não entenderem, elas ficam na mão de homens que se aproveitam da palavra, que vivem da palavra, né? Que se beneficiam da palavra. São os mercadores da fé. Nessa parábola, a viúva ali era Israel. As pessoas não entendem isso porque está obscuro a mente delas. Essa viúva ali era Israel. Israel estava viúva. Estava se relacionando com pensamentos mortos, com entendimentos mortos, que é o caso que ele falou em Mateus 6. As pessoas repetindo as mesmas coisas, orando em pé na sinagoga. Isso era prática de viúva. Porque aquele que é nascido do Espírito não tem essas práticas, né? Tanto é que o Salvador estava lá para ressuscitar Israel através da sua palavra. E esse ressuscitar é trazer as pessoas para buscar o Pai de forma íntima, saírem das esquinas, buscar o Pai em espírito e em verdade. Então ela era a viúva e o Salvador estava ali dizendo para ela: insistam, Israel. Claro que ele estava falando isso para aqueles que buscavam a verdade, que achavam que o Pai tinha esquecido deles. Insistam que o Pai vai dar a causa ganha para vocês. Ele vai responder a oração de vocês. E lá no mesmo contexto ele fala: e quando o filho vier, vai encontrar fé na terra, e ele era o filho ali. Ele estava ali vendo aonde tinha fé, e ele encontrou fé em algumas pessoas, mas infelizmente a grande maioria de Israel estava viúvo, estava buscando maridos mortos, como a mulher samaritana, por exemplo, que tinha 5 maridos, tudo marido morto, que ela buscava nos montes. Eram ídolos, enganos de homens, que estava mantendo ela distante do Criador. Só que aí vem os líderes e pegam essa passagem para falar que tem que orar, tem que orar. Eles não pegam Mateus 6 para falar que não é para orar como eles estão ensinando, em pé, nas esquinas, para os outros verem. Isso eles não falam, mas eles pegam a passagem dessa viúva, por exemplo, e falam que não pode parar de orar, que tem que sempre estar orando e tal. E aí as pessoas caem nessa lábia, né? Inclusive naquela passagem, por exemplo, de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, lá fala, quando ele está orando ao Pai em voz alta, ali ele está exibindo, né? Ele está fazendo o que ele disse lá em Mateus 6 para não fazer. Mas lá ele deixa claro: faço para que as pessoas que estão aqui creiam, porque são incrédulos. Então eles precisam ver eu orando e Lázaro ressuscitando para crer que eu fui enviado. Mas ele mesmo lá, ele deixa claro: eu só estou fazendo porque as pessoas aqui, elas não creem. Que se elas crescem, ele não precisava fazer nada daquilo. E hoje a gente vê que as pessoas continuam não crendo, né? Que fica todo mundo fazendo para todo mundo ver. Olha, meu irmão, por mim já tá respondida essa questão da oração. Eu já entendi. Não tem nada que alguém possa falar que vai mudar meu entendimento. O segredo para viver no reino é buscar o Pai de forma íntima, né? No nosso entendimento, sem ninguém precisar saber. É o Pai que nos conhece e que vai nos recompensar de acordo com as nossas atitudes, com aquilo que a gente mudou, né, de atitude, crendo na mensagem, e as coisas vão começar a melhorar, e publicamente isso vai refletir. Não precisa eu ficar em templos, em esquinas, indo atrás de ninguém,
Infelizmente, né, tem muita gente indo atrás de homens. Eu sei que essas pessoas estão com dor, precisam de curas, precisam de soluções, mas a solução está na palavra do Salvador. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que está com dor, oprimidos, que está sofrendo, que eu vos aliviarei. Mas ele pediu para ir a ele. Mas aí as pessoas vão atrás dos homens, por isso que a dor continua, né? Quem vai a ele, a palavra dele tem poder de fazê-las mudar as atitudes delas para que comece a ter alívio. É que as pessoas elas querem o alívio sem fazer nada, né, meu irmão? Pois é, meu irmão, é isso mesmo. Muitos vão criticar esse tipo de áudio, mas essa é a realidade. A grande maioria das pessoas fazem besteiras e não querem voltar para consertar. Elas querem que o Salvador vá lá, o Pai, e resolva para elas. Mas o Pai nunca ensinou que ele faria isso, muito pelo contrário. Se fosse para ser assim, ele não precisava ter mandado seu filho, né? Deixava as pessoas fazendo as besteiras delas e ele vinha consertando. Mas ele mandou seu filho justamente para alertar. Parem de fazer o que é errado, que as coisas vão começar a dar certo, né? Mas infelizmente essas pessoas que agem dessa forma, vão atrás de homens, é porque aprenderam errado, né? E aí estão no mesmo abismo da pessoa que ensinou o erro para ela. É assim que funciona. O Salvador disse isso em Mateus 23 e até hoje nada mudou. Cego que segue um cego vai cair no mesmo abismo que o cego está, né? É lamentável. Cego vai para qualquer lado, né, meu irmão? Ele não sabe onde está o lado certo, então ele acaba indo para qualquer lado. Um forte abraço a todos. Espero que essa resposta possa ajudar a muitos. Até mais. Obrigado, meu irmão Caleb, e obrigado a todos os irmãos que acompanharam o áudio até aqui. Um forte abraço para vocês.